Boa tarde a todos. É um renovado prazer manter este contato com vocês. Eu espero que vocês tenham analisado a questão relativa às nossas aulas presenciais e já antecipo que estas aulas estão devidamente designadas no Moodle, inclusive para efeitos de vocês se inscreverem, porque o número máximo de alunos são 30, certo? Então, eu não tenho a data agora aqui, mas eu devo me recordar que estamos próximo desta aula. E, com isto, eu gostaria de que vocês, então, dessem uma revisada neste contexto. Poucos alunos têm comparecido nas aulas por vídeo. Aqui eu estou vendo a Cristina e a Gabriela. Agradeço a presença. É sempre uma satisfação não dar aula sozinho, né? De qualquer maneira, vamos tentar, dando uma agilizada nos nossos assuntos. Bom dia, Gabriela. Agora estou te vendo. A Gabriela tem participado bastante também. Bom dia, professor. Bom dia, colega. Tudo bom, tudo bom. Então, vamos lá, pessoal. Nós, na verdade, estamos hoje analisando um ponto que é bastante importante. É um assunto que vai retomar a matéria relativa ao direito internacional privado propriamente dito. Ou seja, vamos sair um pouco do processo civil internacional, onde vimos as questões sobre jurisdição, sobre competência judiciária, também sobre as questões de cooperação jurídica internacional, e agora retomamos o assunto relativo ao direito internacional privado, porque na verdade, o tema foco do nosso estudo realmente é o direito internacional privado, embora este direito internacional processual é indispensável. Ele é parte incidental e diretamente ligada. Se nós não soubermos quem é o juiz, quais as atribuições do juiz, estes julgamentos, das suas inter-relações com outros ordenamentos jurídicos, outros juízes, etc., e outros tribunais também, nós, evidentemente, estaríamos um pouco fadados a cometer uma certa heresia jurídica nesta análise. Por isso que agora nós retomamos o direito internacional privado para analisar exatamente o seu objetivo básico e primordial. Eu deixei com vocês ali um slide com alguns assuntos relativos aos artigos que dispõem sobre lei aplicável nas relações jurídicas internacionais com conexão espacial privada, certo? Uma palavra longa, né? Mas que esclarece muito bem o conteúdo desta matéria. Então, nós vamos ver artigo por artigo, vamos ter esse cuidado, porque este tema é o tema nuclear para o conhecimento do direito internacional privado. Quem conhece o artigo 7º até o artigo 11º da Lei de Introdução, evidentemente, vai saber formalizar e capacitar-se para definir a lei aplicável no conflito internacional privado. De qualquer modo, eu quero estabelecer com vocês também uma primeira noção que é indispensável. Vocês verão que em todos estes dispositivos, sem exceção nenhuma, nós vamos encontrar que cada um destes artigos vai, ao menos no seu caput, né, vai dispor sobre dois aspectos básicos e elementares que até já falamos, mas que deve ser repetido agora. O primeiro, o chamado elemento de conexão. O elemento de conexão é o termo através do qual se vai localizar o direito a ser indicado na relação litigiosa. E um segundo aspecto, que nós vamos denominar de objeto de conexão.
Objeto de conexão, na verdade, são os temas constantes dos conflitos que são vinculados àquele elemento de conexão e, portanto, ele vai deliberar qual é a matéria privada em pauta, certo? Então, nós vamos nos ocupar, nestes artigos, a análise, em primeiro lugar, certo? Do conteúdo que está evidenciado no nosso Código Civil, iniciando pelo título 1 e sucedendo adiante algumas novas posições relativas ao direito das coisas, ao direito das obrigações, ao direito das sucessões e ao direito que regula o Estatuto da Pessoa Jurídica, certo? O primeiro dos dispositivos vai tratar exatamente sobre o Estatuto da Pessoa Física, ou seja, o contexto daqueles conflitos privados que se envolvem como objeto de conexão, que vocês podem até substituir por objeto jurídico, talvez se torne um pouco mais claro, né? Ou o objeto jurídico do conflito que está sendo submetido. Então, vocês vão ver, por exemplo, e agora na leitura do artigo 7º, talvez se torne mais claro, que diz: a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Vejam bem posicionado dois pontos essenciais. Vejam, a lei do país em que for domiciliada a pessoa. Que pessoa? Aquela que está demandando a pretensão jurídica, invariavelmente chamada de autor, não é isso? Ou seja, a lei do país em que for domiciliada a pessoa vai determinar... Então, vejam, qual é o elemento de conexão? O domicílio, certo? O domicílio vai puxar para si, certo? A configuração da lei aplicável. Se a pessoa é domiciliada na França, a lei aplicável é a lei francesa. Se a pessoa está domiciliada no Brasil, é a lei brasileira. Vejam que nesse dispositivo, que é o caput do artigo 7º, nós não falamos de que a lei aplicável é brasileira, embora estejamos tratando de direito brasileiro, direito interno. E nem é esta a pretensão do nosso legislador. Ele quer exatamente sintonizar o elemento de conexão a uma determinada ordem jurídica que se melhor afeiçoa à análise da questão sub judice. Então, vejam mais. Determina a lei, as regras sobre o começo e o fim da personalidade. Ora, o nascimento e a morte. Todos os assuntos relativos ao nascimento e à morte estão sendo considerados como um objeto de conexão próprio, que é o domicílio. Ou seja, o assunto pauta do artigo 7º vai tratar, então, do início da personalidade humana e do fim da personalidade humana. Ou seja, aqueles conflitos que intercorrem nestes casos. O caso, por exemplo, do nascituro e a sua posição como herdeiro, vamos imaginar essa situação. O caso da comoriência, onde há sucessivas mortes no mesmo instante, e o que às vezes define um conflito para definir-se quem morreu antes, quem morreu depois, né? Então, vejam, de uma maneira estruturada, eu já tenho um conteúdo jurídico a ser analisado à luz do domicílio, porque é o domicílio que vai indicar a lei aplicável. Segundo assunto que está ali polemizado, o nome, o patronímico, a sua melhor distinção de natureza social e identificação perante todos, ou seja, o seu nome, que pode envolver conflitos
a respeito da existência de homônimos, conflitos a respeito de alterações que se procedem, né, em face da alteração de regime de casamento, regime civil, e assim por diante. São todos conflitos também personalíssimos, né, como o fim o início e o fim da personalidade, que envolvem o mesmo elemento de conexão, ou seja, também o domicílio. Adiante ainda vamos ver a capacidade. Ora, pessoal, quantas ações e litígios ocorrem envolvendo o objeto da capacidade do ser humano? A capacidade que pode se concentrar dentro de um sentido, né, em que o sujeito tem plena capacidade para atuar na vida civil, o sujeito tem relativa capacidade para atuar na vida civil, ou o sujeito é plenamente capaz em sua vida civil. Ora, estes aspectos são preponderantes para que nós possamos até delimitar quem pode e quem não pode estar em juízo, por exemplo. Não é isso? Então, vejam que a matéria de capacidade, de uma maneira pela qual ela sinaliza, é matéria importantíssima em direito internacional privado, porque ela antecede, muitas vezes, a própria possibilidade de um conflito ou não. Pessoas incapazes não podem demandar em nome próprio, né? E todas as circunstâncias determinadas pelo relativamente capaz também, que tem que ter a devida assistência, né? Ora, nós estamos diante, então, de uma verificação de que a capacidade é elemento preponderante. E se vocês, quando enfrentarem uma questão de prova, terão como trabalho básico, estrutural, estabelecer que aquele sujeito realmente pode ou não pode estar em juízo, em primeiro lugar. Né? Muitas vezes, a pergunta central da questão posta está vinculada exatamente a este item. Portanto, é ele que vai prevalecer e não outros elementos complementares. E, finalmente, os direitos de família. Todos os direitos de família. Também de natureza personalíssima e estabelecedora do exercício daquelas relações familiares tão bem compreendidas por todos, como a adoção, como o divórcio, como a dissolução de união estável, como a constituição de união estável, a questão relativa à guarda de menores, a questão relativa à pensão alimentícia e tantas ações que gravitam na área de família. Vejam, pessoal, se você, por exemplo, chegar numa prova da OAB e enfrentar uma questão que, na verdade, está polemizando um assunto de direito de família, e esta relação familiar tem uma conexão interespacial com um outro sujeito em outro ordenamento jurídico, podem ter certeza que a regra a ser obedecida é o domicílio da parte. Ou seja, a lei que será aplicada é do domicílio da parte. Professor, só um minutinho. Fala, da parte qual que o senhor está falando? Sabe por que eu estou lhe perguntando? Pois não. Porque um dia, há muito tempo atrás, eu trabalhei num escritório de advocacia e apareceu uma senhora que já era divorciada e ela queria pedir um aumento de pensão. Sim. Visto que ele tinha um cargo e foi morar fora, ele estava morando em outro país no exterior, tá? Aí ela queria, só que aí eu não vi o desenvolver da coisa, porque não me foi falado. Sim. E eu sempre fiquei com isso na cabeça. Quando é que fala que é sobre o domicílio da pessoa, é o domicílio... seria do pai, neste caso. Então, vai ser... Mas a lei vai ser nossa, né? Neste caso. A lei é nossa. Nós temos que pensar sempre família, em relação tudo à lei que for, aplicável. Tá, sempre quando for personalíssimo, vai ser a nossa lei, né? A nossa lei.
Na nossa Tá, então eu entendi direito. A nossa lei vai preponderar, porque a parte que demanda, mesmo que não demande, ela pode aplicar a lei brasileira, porque os vínculos, aí nós temos que analisar outras questões que virão à tona. Como casaram no Brasil, eram casados, dissolveram aonde a dissolução conjugal? Aonde foram proferidos? Nasceu a criança onde? Ou seja, uma série de elementos que vão integrar a resposta que nós vamos depois, quem sabe nas próximas aulas, elaborar através de exercícios que nós vamos, então, manusear isso. Para não ficar totalmente só escorados na teoria, que às vezes pode levar a enganos, né? Sim. Então, isso pode ter certeza, e volte-me a perguntar quando nós chegarmos a este aspecto. Tá. Fazer os exercícios para vocês fazer particularmente, e vamos depois comentá-los. Certo? Tá certo, professor, obrigada. Então, vocês vejam que este artigo 7º, em resumo, trata de todas as questões envolvendo o estatuto da pessoa física, não é isso? Não traz nenhum contexto acerca de pessoa jurídica, isso que vamos ver lá no artigo 11. Tá? Então, a pessoa física, ou o título 1 do Código Civil, e todas as questões pertinentes, está configurada na ideia do domicílio. E quem é que definiu o domicílio como regra aplicável? Talvez você entenda um pouquinho mais agora. Quem é que definiu? O legislador brasileiro. A preferência do legislador brasileiro foi pelo domicílio, certo? Porque ele entende que o domicílio é o local em que melhor se encontra a pessoa, certo? Melhor se posiciona a pessoa. Invariavelmente, o menor domiciliado no Brasil, como incapaz, tem que ser representado por mãe, e isto vai fazer com que, evidentemente, se puxe, então, o domicílio do menor, que acaba demandando a figura do pai. Agora, com relação ao pai, que está domiciliado fora do Brasil, nós não temos muito que analisar, não. Isso, Cristina. Por quê? Porque, na verdade, lá, vamos imaginar, na França, predomina outro elemento de conexão que não é domicílio. Lá, por exemplo, o elemento de conexão, sabe qual é? É a nacionalidade. É a nacionalidade. E vocês vejam como a coisa vai e volta. Sendo ele domiciliado na França, ele não tem sujeição à regra francesa, porque ele não é francês, né? Em contrapartida, se formos analisar à luz do direito brasileiro, o domicílio vai preponderar em relação à pretensão do menor, por exemplo. Certo? Mas isso vamos manusear com bastante primazia adiante. Bom, o caput do artigo, o que é? Em termos gerais, é a regra geral, não é isso? Ou seja, o que estiver no caput é o que vai se aplicar primeiramente, desde que não esteja em uma das exceções configuradas nos parágrafos e nos incisos. Concordam? Que ali nós vamos ter o quê? Vamos ter exceções da regra, maleabilizações da regra, transformações da regra, para adotar cada questão ao seu contexto preferencial. Então, vejam, se nenhum dos dispositivos do artigo 7º for aplicável, quanto aos parágrafos, e são 8 os parágrafos, certo? Nós vamos ter que aplicar necessariamente o caput, que é a regra geral. E olhem o que dizem os dispositivos relativos a estes parágrafos. Primeiro, parágrafo 1º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira. Pela primeira vez, vimos uma referência direta à lei brasileira. Depois eu pergunto por quê. Quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração do casamento.
Vocês estudaram direito de família, estudaram casamento, e vocês sabem que as regras vinculadas aos impedimentos dirimentes, proibições ao casamento, por exemplo, né? Nulidades do casamento, anulabilidades do casamento, e as formalidades da celebração, como, por exemplo, casar perante um juiz de paz, na presença de testemunhas, depois de estabelecida os proclamas definidos em lei, que são formalidades impostas pela lei brasileira. Então, vejam, este parágrafo primeiro não especifica, isso é bom que vocês estejam presentes nesse momento, porque depois os alunos que vão ler, vão ouvir apenas estes comentários, talvez entendam diferente. Este dispositivo, veja bem, não é o fato de se casar no Brasil que vai atrair a jurisdição brasileira ou a lei brasileira. Realizando-se o casamento no Brasil, é aplicada a brasileira apenas quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Deu para entender isso, Gabriela? Mais ou menos. Vamos voltar, não tem nenhum problema. Veja, se você folhear o Código Civil, você vai encontrar um capítulo sobre os impedimentos dirimentes. Não casar com um filho, não bababá, aquelas coisas todas. Eu não estou aqui para disciplinar assunto relativo ao direito substantivo, mas essencialmente o direito indicativo ou indireto, mas tudo bem. Você sabe do que se constitui o impedimento dirimente e os impedimentos, então, para o casamento, né? Estão descritos no Código Civil. Inclusive, se vocês quiserem fazer um trabalho de reconhecimento desses impedimentos, voltem ao Código Civil e apostilem aqui ao lado do parágrafo 1º os artigos que tratam de impedimentos dirimentes e os artigos que tratam das formalidades da celebração. Porque quando você incidir numa pergunta envolvendo esses dois temas, você sabe que se o casamento foi do Brasil, a lei brasileira é que é aplicada, mas só nestes temas. Não é qualquer conflito que vai envolver obrigatoriamente a lei brasileira, porque aqui casaram, certo? E por quê? Porque impedimentos dirimentes e formalidades são da essência do direito nacional. E é o legislador brasileiro quem assim elaborou, certo? Então, vejam uma primeira exceção à regra. Eu não estou aqui utilizando a regra do domicílio, concordam? Mas estou usando a lei brasileira para a hipótese de um conflito envolvendo impedimento dirimente e para a hipótese de conflitos envolvendo as formalidades da celebração. Ora, se as condições são estabelecidas pelo direito brasileiro, evidentemente só a lei brasileira poderá resolver. Ainda que você tenha preferência a interpor esta ação com um juiz estrangeiro, porque lá está residindo. Nós falamos em processo que o juiz nacional pode julgar de acordo com o direito estrangeiro, não é isso? E o juiz estrangeiro também pode julgar de acordo com o direito brasileiro. E neste caso aqui, o elemento preponderante para o juiz estabelecer fora dos nossos limites temporais a lei aplicável é só aplicando a lei brasileira. Não tem outra forma, certo? Parágrafo 2º. Aqui nós vamos especializar, e quase todos estes parágrafos vão tratar quase que em 100% das questões a respeito do casamento ou de questões de família. Parágrafo 2º. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Vejam, uma consideração de excepcionalidade. Podem casar, ainda que domiciliados no Brasil, através da sua lei nacional. São franceses, vão casar no consulado francês. O cônsul tem como papel nuclear da sua atividade a possibilidade de ser juiz de paz
e também ser tabelião. É ele que certifica os atos em relação aos cidadãos nacionais do seu país. Entenderam? E isto é importantíssimo, porque aqui nós abrimos uma brecha para alguém no Brasil não casar de acordo com a lei brasileira. E vejam qual é a condição, Cristina, qual é a condição sine qua non para que isto ocorra. Vejam bem o artigo. Só podem casar perante autoridades diplomáticas e consulares de ambos os nubentes, ou seja, os dois têm que ter a mesma nacionalidade. Não pode um ser e o outro não. Aí não pode haver o casamento consular, nem pode haver o casamento diplomático. Concorda? Por quê? Porque um está fora da jurisdição daquele país. E neste caso, como é que eles poderiam resolver este dilema? Ou se dirigindo, por exemplo, à França e lá casando, né? Onde lá é permitido, porque a mulher vai se revestir de todas as formalidades e os impedimentos dirimentes, tá? Ou casando pela lei brasileira. Não há outra forma. Vejam que, então, a síntese desse dispositivo abre uma janela para estrangeiros casarem entre si, sendo de mesma nacionalidade, como se fosse perante a lei ou diante do juiz estrangeiro. Porque o cônsul faz às vezes de, certo? Essa é uma das principais funções. Ele também certifica óbitos, vocês sabem disso. Ele também certifica nascimentos. Ou seja, todas essas funções são no sentido de garantir a representatividade do cidadão estrangeiro, assim como o cônsul brasileiro no exterior representa o cidadão brasileiro. Ok? Se tiverem dúvida, me pergunte que eu volto, não tem nenhum problema. O parágrafo 3º, dizendo o seguinte, agora que é uma questão de arranjo. Se os nubentes, os noivos, os casados, possuem domicílio diferente, a regra lá em cima dizia o mesmo domicílio, né? Se eles possuem domicílio diferente, nos casos de invalidade do matrimônio, aplicar-se-á a lei do primeiro domicílio conjugal. Vamos imaginar, então, a seguinte situação prática. Eles eram casados, regularmente casados, moravam até então no mesmo domicílio, né? Que não necessariamente era o Brasil. Vamos dizer, casaram no seu domicílio natural, ou da onde são nacionais, e vieram para o Brasil. Residir porque ele foi contratado por uma empresa multinacional, supostamente. Neste lapso temporal, houve a ruptura dos laços conjugais entre o casal, né? E isso determinou que ele retornasse, por exemplo, a seu país de origem e ela permanecesse no Brasil. Ou seja, neste momento em que ainda não se discutia a questão básica, ou seja, a invalidade do matrimônio, isso é muito importante ressaltar, este é o assunto pautado. Enquanto não se discutir a invalidade do matrimônio, nós não teríamos nenhum problema, mas agora eu quero discutir a invalidade. O marido encontrou circunstâncias para, por exemplo, pleitear a invalidade do casamento, porque descobriu N coisas também lá pré-configuradas no nosso Código Civil. Então, vejam, nestes casos, o que a lei fez? Ela não pode subjugar a questão a dois ordenamentos jurídicos diferentes, o dela e o dele. O que far-se, então? A opção que foi trazida por ficção legislativa é eles casarem sob a lei do país em que houve o primeiro domicílio. Aqueles que eles residiram, digamos, logo após o casamento. Essa é uma regra meramente técnica e foi utilizada para
desconstituir a eventual confusão que houvesse entre a pretensão de dois ordenamentos jurídicos pretenderem habilitarem-se como competentes. Então, a lei brasileira diz o primeiro domicílio conjugal. Onde é que foi nosso primeiro domicílio conjugal? Lá onde morávamos, e lá nós moramos durante esse tempo. Ou seja, a lei aplicável é a lei estrangeira, no caso concreto. Entendeu? Deu para entender? Deu, professor. Eu posso complicar um pouco essa situação? Deve. Professor, por exemplo, assim, ó, eles são nascidos na França, aí acharam romântico a Espanha, casaram lá na Espanha, sim, e foram morar, casaram hoje, passaram a lua de mel na Espanha, e o primeiro local que ele conseguiu, né, um emprego, digamos assim, foi na Itália. Tá. Aí depois ele veio para o Brasil. Então, eles se domiciliaram na Itália. O primeiro domicílio é a Itália, né? Exatamente. Não, na verdade, não é onde casaram, é onde moraram. Não, o primeiro domicílio conjugal. Então tá. Não local só quis dar uma complicada, para eu entender. É justo porque vão surgir muito mais dúvidas. Porque essas coisas acontecem, né? Às vezes são de um lugar, vão num lugar, acham romântico, casam e aí conseguem emprego no outro lugar. Eu tive que convidar um casamento em Portugal, o noivo era francês e a noiva brasileira. Certo? Vocês vejam a confusão. Claro que depois foram morar na França. O primeiro domicílio conjugal era a França, e não Portugal, porque eles namoraram, só casaram em Portugal. Que era mais romântico, como você disse. Sim, era mais, sei lá, poético, alguma coisa qualquer. Então, assim, nestas circunstâncias, a regra é essa, prevalecerá o primeiro domicílio conjugal. Se não tem atualmente mais o mesmo domicílio. Tá? Se estão domiciliados no mesmo local, nós vamos aplicar a lei no que estabelece o caput do artigo. Tá? Olha agora o parágrafo 4º. O que ele diz? O regime de bens, legal ou convencional, já antecipa a vocês qual é o elemento de conexão que vai indicar a lei aplicável? Qual é a matéria jurídica? O regime de bens, não é isso? Este é o tema jurídico, o objeto jurídico. Né? O regime de bens, seja legal, seja convencional. Acredito que vocês também já tenham estudado isso, sabem que o regime legal no Brasil é a comunhão parcial de bens, sabem que, extraordinariamente, os noivos, mediante pacto antinupcial, podem casar pelo regime de comunhão universal ou de separação total. Muito bem. E aqui eu estou falando que, independentemente do regime. Então, vejam, o regime de bens obedece à lei do país em que os nubentes tiverem domicílio. Essa situação é aquela regular, né? E aí você me perguntaria, mas existe circunstância de alguém casar sem regime de bens? Inúmeros países não estabelecem regime de bens, certo? Porque a presunção desses países, que subroga-se no caso concreto, é que a lei aplicável é a lei do regime legal, estabelecido no país. Mas, vejam, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio, e se for diverso domicílio, de novo, o primeiro domicílio conjugal. João e Maria casaram na França e vieram residir no Brasil. Primeiro domicílio conjugal. Adiante, eles separam-se e ela resolve, isso foi uma questão de concurso, e ela resolve interpor uma ação de bens no Brasil, pleiteando a concessão do regime de comunhão parcial de bens. Ingressa com uma ação lá no Rio de Janeiro, onde ela reside, diante de um juiz carioca, e esta pretensão de sentido de que se fixe para ela um regime legal vigente no país, a comunhão parcial. Por quê? Porque aonde eles residiam não se estabelecia claramente, que era, vamos supor, na Inglaterra, onde o regime é consuetudinário e não estabelece regras escritas,
e, portanto, criam-se confusões, né? Como não havia isso devidamente estabelecido, ela quis estabelecer um regime. Né? Evidentemente, ele vai vir e vai contestar, alegando que lá o regime beneficia ele, que ela não poderia ser beneficiada em cima daquelas proposições que regularmente ocorrem em defesa. Obviamente que a situação, quando há esta divisão de domicílios, é aquela mesma do parágrafo 4º, o local do primeiro domicílio conjugal. Como foi no Brasil, e ela está aqui, ela interpôs no Rio de Janeiro, e o juiz julgou, essa era a pergunta, como? Procedente a ação. O regime a ser aplicado é da primeiro domicílio conjugal, certo? Vejam só como é capciosa essa questão. Isso que nós estamos fazendo aqui chama-se qualificação em direito internacional. Qualificar é estabelecer entre um elemento de conexão e um objeto de conexão qual a lei é aplicável. Ou seja, entre aquele termo que designa e a matéria jurídica posta, qual é a lei que se aplica, certo? Isso é que se chama qualificação, aliás, um trabalho a ser elaborado pelo juiz, em princípio. Ele deve, de ofício, estabelecer de antemão, ao receber o processo, e verificar que existe um conflito interespacial, e estabelecer de antemão qual a lei será aplicável. Muito bem. Parágrafo 5º, outra particularidade, ainda envolvendo o casamento. O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro, essa é a situação. Ele era casado e se naturalizou brasileiro. Ele pode, se houver anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no momento em que receber o decreto de naturalização, então ele é brasileiro naturalizado, certo? O que ele pode? Seja apostilado ou se apostile ao mesmo casamento, o regime da adoção, a adoção do regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal existente no Brasil. Respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro. Vejam bem, este casal que casou no estrangeiro, eventualmente casou pelo regime de comunhão universal, vamos imaginar. Ou separação total, até para deixar mais gravoso a situação. Quando eles casam pelo regime da separação total, na verdade, a pretensão dele como casado, e vamos imaginar bem casado, é estabelecer um regime legal que os dois possam partilhar, né, o seu patrimônio adquirido durante o casamento. E isso ele pode fazer no momento em que se naturalizar brasileiro, porque ele se torna um novo cidadão brasileiro. E, em virtude disso, ele pode pedir ao juiz que ele averbe o ato, certo? Através da deliberação do regime de comunhão parcial. E só esta, certo? Não podem as demais, certo? Para quê? Para que se garanta para os dois, para os cônjuges, o direito à percepção um do outro daquilo que sobejaram no ensejo de um falecimento eventual ou de uma separação, certo? Então, o que existe aqui? Claro, em primeiro lugar, requisitos básicos. Deve, em primeiro lugar, ter anuência do cônjuge. Isso é evidente. Tá? Segundo, lá no fim, respeitar os direitos de terceiro, que, de repente, ele está mudando um regime que era de comunhão universal para regime de comunhão parcial, subdividindo o seu patrimônio, inviabilizando a execução de um credor, né, frente à existência de maiores bens que não estão agora na posse da sua ex ou da sua mulher. Né? De qualquer forma, vejam, os credores têm que anuir. Por isso que essas circunstâncias, invariavelmente, exigem que não hajam percepções, ou seja, créditos a serem recebíveis por terceiros.
né? Isso, inclusive, está configurado numa nova lei do direito de família que autoriza a qualquer um hoje no Brasil alterar o seu regime de bens. Já sabiam disso, né? Qualquer um, você é casado em comunhão, quer mudar para separação total, sem nenhum problema, pode, desde que haja anuência do cônjuge, que os credores, ou seja, os direitos de terceiros, seja qual forem, sejam respeitados, e que este ato seja devidamente registrado. Certo? Ora, então, nós temos aqui um contexto de exigências que são elementares para que este pedido seja feito. Ele, na verdade, então, tem que juntar o decreto de naturalização, né, deste pedido, ele tem que comprovar que seu cônjuge autoriza, ele tem que comprovar a inexistência de dívidas ativas ou passíveis de atividade e tem que comprovar que registrou, que vai registrar o ato subsequente, em que receberá, por ordem da sua naturalização, o regime legal de comunhão parcial de bens. Certo? Professor, esse registro é feito aonde? Registro no cartório civil. No cartório civil mesmo. Cartório civil da primeira zona. Invariavelmente é onde a pessoa ainda não tinha nenhum registro. Ela abre na primeira zona, certo? Obrigada. Ok. Professor, ele tem que registrar no país de origem? Se ele é italiano... Olha, se ele eventualmente... Vejam bem, o ato que ele praticou aqui só tem efeito interpartes, ou seja, entre o casal e o Estado brasileiro. Eu não posso perpassar esta mesma situação para um país em que não reconhece essa possibilidade, porque seria um ato desconhecido no exterior, a não ser que as instituições legais nesse país sejam idênticas às nossas. Aí pode averbar lá também, simplesmente para definir a incidência de um novo regime, porque isso é viável também naquele país de origem, certo? Muito bem. O parágrafo 6º, o divórcio. Aqui está o nosso objeto de conexão. Começa com o objeto. O divórcio realizado no estrangeiro. Se um ou ambos, podem sublinhar, os cônjuges forem brasileiros. Se um ou ambos forem brasileiros. Não é necessário os dois, certo? Só será reconhecido no Brasil... Quando se reconhece o divórcio no Brasil, Gabriela? Que foi procedido no exterior? Através de que ato? Da homologação da sentença estrangeira, não é isso? Vejam por que a homologação é importante. Este assunto já tratamos na aula de cooperação internacional. Ora, vejam, a homologação, então, produzirá efeito imediato. Produzirá efeito imediato. Só que aqui tem um porém que eu gostaria que vocês analisassem para mim. Só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo. Ou seja, eu estou dizendo que o divórcio no estrangeiro pode ser homologado no Brasil, mas para isso temos que esperar 1 ano da sentença. Ou eles estavam separados há mais de 1 ano, e com isso eu consigo interpor a homologação do divórcio. Está certo isso? Está correta essa disposição? Eu tenho que aguardar este prazo? O que a lei brasileira diz sobre isso? Em que momento é exequível a qualidade, o estado de divorciado? No momento em que eu entrei com o pedido de divórcio e o juiz deu a sentença, tá pronto, está divorciado. Está divorciado. Por isso que não existe mais separação judicial, que precedia ao divórcio para contagem de prazo, porque antigamente era 3 anos. Depois foi reduzida para 1 ano, quando foi copiado pelo dispositivo desta lei de introdução,
que, na verdade, é de 1942, cá entre nós, e está merecendo uma alteração urgente, não sob esse aspecto, mas outros até mais graves. Tá? Então, vejam, não precisa um ano nem a separação por mais de um ano. Pode imediatamente homologar. Tá? Aliás, não esqueçam que a homologação de divórcios consensuais nem precisa ser homologada. Tá isso? Porque ela vai fazer efeito aqui com um mero registro do ato, e desde que ele preencha aqueles requisitos do artigo 17, que é o respeito à ordem pública, aos bons costumes e à soberania nacional. Muito bem, então vejam, esta exigência de prazo não mais persiste. E o divórcio pode ser feito no estrangeiro, pode ser homologado, certo? Imediatamente, certo? Desde que um deles seja brasileiro, não precisam os dois, certo? Que mais? Obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. Ou seja, nós temos que constituir os pressupostos da admissibilidade daquele divórcio, né? Ou seja, se o divórcio foi litigioso, não houve causa insurgente de uma fraude ou algum objetivo menos capcioso, certo? Para preservar patrimônio, por exemplo, que muita gente até hoje faz, né, pessoal? Se divorciam para dizer que separaram os bens, na verdade, nem divorciados, continuam morando sob o mesmo teto, né? Então, veja, se isto não afronta a ordem pública, tudo bem, sem nenhum problema. E aí termina. O Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão encarregado de homologar as sentenças de divórcio no Brasil, certo? De acordo com o regimento interno do STJ, pode reexaminar, essa é uma das poucas questões que admitem reexame da matéria, da decisão tomada lá no estrangeiro, para quê? Para que as decisões que foram proferidas em outros pedidos de homologação e que condizem com a realidade da lei brasileira sejam também aplicadas. Ou vantagens ou benefícios aos divorciados. Certo? Então, os efeitos legais serão procedidos de acordo com a lei brasileira, podendo até mesmo o STJ ampliar o espectro dos direitos concedidos, se em outros procedimentos idênticos incidiu a possibilidade de transmissão, né, daqueles direitos já garantidos, os direitos produzidos ou formalizados dentro do mesmo sistema. Muito bem. Já quase chegando ao fim dos parágrafos. Só ver aqui a hora. Tá. Muito bem. Vejam o disposto no artigo 7º. Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe de família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados. Vamos ficar por aqui. O que eu estou dizendo? Quando houver abandono, e aqui eu estou falando do chefe de família em relação ao outro cônjuge e seus filhos. Quando ele abandonar, ele perde esse direito. Certo? O domicílio do chefe de família sempre se estenderá ao cônjuge e aos filhos não emancipados. É o mesmo domicílio. Isso é uma presunção juris tantum, né? Uma presunção legal. Ou seja, quem é o chefe de família? Evidentemente que na lição desta lei de introdução, à época, era o homem. Hoje, o chefe de família, aliás, muito mais coerentemente, é aplicado pela mulher. Quantas são as mulheres que permanecem com os filhos e o homem se evade do casamento e abandona os próprios filhos? Não é isso? Então, vejam, a identidade domiciliar se estabelece enquanto
o chefe de família, de fato, é o provedor da família. E isso pode ser homem e pode ser mulher, pessoal. E aqui também esta redação, que teve um intuito de beneficiar o homem, não mais se aplica. Né? Um princípio, né, do machismo, então, vigorante, lá em 1942. Adiante. Lá no finalzinho diz o seguinte: o domicílio do tutor ou do curador será aquele próprio, o seu domicílio, em relação aos incapazes sob a sua guarda. É óbvio que o domicílio a ser considerado é do tutor e do curador, porque os incapazes são incapazes. Eles nem podem ter domicílio. Então, o domicílio do tutor e do curador, que invariavelmente está com ou sob a guarda de, né? Ainda que esteja numa clínica, esteja onde bem entender, este caso prevalece o domicílio do tutor e do curador. Este restinho de parágrafo foi uma das questões da OAB, certo? Sempre o tutor, sempre o curador, não o tutelado nem o curatelado. Acho que é bem fácil da gente exercer esse raciocínio, né? Até porque ele não tem nem condições, né, de receber. É incapaz, não tem. Como é que ele vai receber uma notificação, uma citação, alguma coisa? Não tem como, né? Nós temos que entender que tem pessoas maliciosas que querem que ele se torne incapaz com outros objetivos. Às vezes nem é incapaz, pode ser até analfabeto, mas não é incapaz. Tem muita gente isso é um problema, né, professor? É um grande problema. A maldade, a malícia, como você colocou, grande problema. É um grande problema. Gente que aproveita, sem dúvida nenhuma. Porque às vezes é que nem o senhor falou, a pessoa não sabe ler, mas é uma pessoa que trabalha, que é provedor da sua vida. Que é a plenitude da sua capacidade. Isso, e aí fazem alguma coisa nesse estilo para a pessoa se passar como... Eu tive há muitos anos um caso muito parecido em que um primo tentava curatelar um outro primo. Que ele possuía um problema de mental, que eu não me recordo agora, mas não era um problema gravíssimo, tanto é que ele estava sob a guarda de uma tia, que administrava tranquilamente, e ele tinha patrimônio. E um patrimônio considerável, 2 casas, um apartamento, ele nem se preocupava muito com isso. Inclusive a casa que essa tia morava, que também já tinha um objetivo um pouco escuso. Mas tudo bem, ela administrava. Então, ele queria disputar com a tia a posse dessa coisa, até porque ele tinha pensões recebíveis. Se não tivesse nada, ele nem ia lembrar. Não, ninguém ficaria absolutamente abandonado. Eu acabei... Quando eu estudei eu tive aula sobre os incapazes, tudo. A professora até comentou um caso que ela pegou também. Ele era um senhor que era perfeitamente capaz, se tornou incapaz por um motivo de uma doença e perdeu a sua esposa, que ali comandava tudo, e os filhos, assim, quase se comendo. Né? Na verdade, queriam jogar o pai em qualquer canto e ficar naquela coisa gladiando pelo valor, pelo ficar surfando, né? Ficar surfando nos bens do pai. É muito triste, né? Muito mais comum do que se possa imaginar. Muito triste, né? O ser humano às vezes a gente fica a gente observa isso de uma maneira muito fácil. Os juízes não são bobos. O juiz de família não é bobo nesse sentido. Quando ele tem uma habilitação e uma insistência na coisa, até pelo tipo de verbalização que as pessoas fazem, a gente vê que é má fé absoluta, né? Coisa triste. Obrigado. Eu, por exemplo, agora tive um inventário que é inventariante. Era a morte do pai biológico dela. A inventariante foi, no meio do testamento, do inventário, foi constatada que ela não era filha do inventariante, porque ela foi adotada pelo avô. Todos os registros dela que ela não juntava, até que simplesmente fiz uma petição pedindo ao juiz que ela juntasse a sua certidão de nascimento.
e ela insistia, e eu vi que, inclusive, tentou fraudar, colando uma peça a outra, e, na verdade, a fraude se perfectibilizava no fato de que ela foi adotada pelo avô para receber definitivamente a pensão do avô, que era militar. E, aliás, até hoje estaria, agora o juiz está dentro de um processo de falsidade ideológica contra ela, gravíssimo, porque ela poderia ter asseverado que, embora a filha só biológica, ainda assim não perderia os direitos, mas ela quis inventar a história e não conseguiu justificar, de fato, certo? Vejam a questão de ser questão de ser zoiudo, né? Como eu brinco, às vezes falando, é o zoião, né? Se é zoião, quer tudo, perde tudo, quer né? Tudo, é bem comum. E um dos grandes problemas da justiça é exatamente, eu tenho 2 problemas gravíssimos. Um é direito de família e o outro é direito de trabalho. Não, são 2 questões em que as pessoas adoram mentir. E as testemunhas mais mentirosas do que ninguém. Eu consegui, inclusive, conceber, em um dos casos, que o senhor, já velhinho de idade, muito velhinho, foi morar com a filha porque ele tinha um apartamento próprio. Na verdade, não foi morar com a filha, foi morar no apartamento que era dele. Até porque lá se estabeleceu quase com um mini hospital, com as cuidadoras, etc. e tal. E a filha começou a proibir a companheira dele, que era a união estável, de participar, e inclusive romperam as relações, porque a filha queria provar que estariam eles 2 anos separados, no que tiraria todos os direitos dela. Graças a Deus, eu acabei ganhando a ação, porque aquilo não teve nenhuma repercussão no período, porque ela já era uma pessoa rica, porque é a mesma do avô, essa é a mesma do avô, tá? Aquela que tinha todo o patrimônio e ele doou todo o patrimônio para ela, quando tinham respeitar o direito da sua companheira, que ele não respeitou. Então, evidentemente, isso vai vir agora à tona, toda essa questão. Tem que ter muito cuidado. Vamos ao último parágrafo, né, pessoal? Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele que se encontre. Essa é uma regra de sucessividade. Ele não tem domicílio. O que é domicílio? Qual é a característica básica do domicílio? O ânimos, né, de permanecer. Vejam, a diferença da residência, que é facilmente substituída, configura que o domicílio é aquele ânimos, o interesse de permanecer. Então, ele tem muito mais força do que a residência. Agora, se não tiver domicílio, nós vamos em cima da residência. E se não tiver residência, em qualquer lugar que se encontre. Porque tem muita gente que gravita a nível, principalmente de artistas, de esportistas e pessoas que não têm um domicílio nem uma residência fixa. E que está sempre gravitando pelo mundo afora, shows e espetáculos e disputas e etc. e tal, e isso torna uma dificuldade tremenda. Então, o nosso legislador ele encadeou uma série de situações no sentido de que não tem domicílio, vai para residência, não tem residência onde for encontrado. Certo? E aqui nós concluímos, em princípio, o conteúdo do artigo 7º. E vejam, são 8 parágrafos que vão complementar este artigo 7º. Se nenhum destes parágrafos, repito, estiver integrado ao caso concreto, vamos sempre no artigo 7º caput. O domicílio puro e simples, certo? Agora, prosseguindo neste caminho, nós vamos para o artigo 8º. O artigo 8º vai dar o prosseguimento às regras de conexão através de outro objeto jurídico. Vamos ver. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que este se encontre. Este quem? O bem. Esta regra, pessoal, é válida indiscutivelmente sobre os bens imóveis, não é isso? O que nós temos aqui? Bens móveis e imóveis. É a especialização dos bens, né? Segundo,
Qual é o elemento que indica a lei aplicável? O local em que está o bem. Se o bem está no Brasil, a lei brasileira. Se o bem está na China, a lei chinesa. E assim por diante. Então, vejam, o princípio da territorialidade, que configura-se como elemento preponderante sobremaneira para os bens imóveis, certo? Em que pese o artigo não tratar especificamente de bens imóveis, porque ele vai ter que particularizar a situação da acessibilidade aos bens móveis, né? Então, quando o bem estiver numa determinada situação, sejam os móveis ou imóveis, sempre a lei é aplicável, e essa é uma regra universal, guardem bem ela. Sempre a regra aplicável é a situação do bem, o local em que se encontra o bem. Repito que é uma regra universal, porque toda matéria vinculada a bens está estruturada dentro das legislações internacionais através de vários segmentos que vão envolver diretamente estes bens. Ou seja, a lei que trata sobre tributos, a lei que trata sobre posturas municipais, a lei que trata o despejo, a lei que trata a respeito de todas as questões envolvendo bens. Aí entramos, então, no direito das coisas. Posse, propriedade, são todas as questões circunstanciais, mas que se delimitam pela localização dos bens. Ora, vejam, se eu sou brasileiro, casei e fui à França, adquiri um apartamento na França, voltei para o Brasil, morri no Brasil. Os meus herdeiros vão interpor uma ação regular sobre a partilha de bens aonde? Na França, onde estão os bens, na situação dos bens. Aí, se eu tiver bens no Brasil e na França? Aqui e lá, exatamente. Isso, claro, que traz um elemento complicador, mas não impeditivo, nenhuma fórmula de se estabelecer um inventário aqui e um inventário lá, que depois será pensados quando dado o provimento final para efeitos de registro, né? Agora, veja o parágrafo 1º, exatamente a questão da mobilidade dos bens eventuais. Aplicar-se-á a lei do país em que... Desculpem, eu estava no artigo 8º. Exatamente. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, para completar aqui, vou dizer, do bem, não está escrito isso, quanto aos bens móveis que ele trouxer para outros locais ou que se destinarem a transporte para outros lugares. Eu tenho este celular, né, pessoal? Este celular está comigo, subjugado à lei brasileira. Este celular, no entanto, como está aqui hoje, eu faço um voo e amanhã de manhã estou com ele na Inglaterra. Eu levei ele. Então, eu não posso mais, a partir deste momento, utilizar a regra do caput, que é a situação do bem. Se eu for fazer uma viagem de 40 dias pelo mundo afora, ele vai se substituindo em relação ao bem a ser localizado. Tanto é verdade que, quando ocorrer a possibilidade de execução, esse bem já está em outro local, ainda que não aquele. Então, o que eu estou falando a vocês? Estou sendo bem simplista para tentar vocês entenderem. O que eu estou dizendo? Se este bem for transportado ou o seu proprietário levar para outros lugares, a regra aplicável é o domicílio do proprietário do bem e não da situação do bem. Porque o domicílio do proprietário é fixo. Agora, o bem pode alterar sua situação final. Um carro, né? Não é? A situação de... E pior do que um carro, dinheiro. Que hoje você transfere para o mundo inteiro, bastando apertar de um botão. Não é isso? Como é que eu vou perseguir isso? E como é que eu vou ser localizado no local em que está o meu dinheiro? Se nem eu estou lá. Né? Porque, na verdade, a regra básica é impor à pessoa proprietária a regra da perseguição do bem, cumprindo a mim,
reestabelecer a regra, né, dentro dos princípios estabelecidos no processo. Tá bom? E um segundo parágrafo, essa tem 2 parágrafos. Um segundo parágrafo, o penhor. Cristina e Gabriela, o que é o penhor? O que é penhor? Penhor é quando a gente... Vai ser uma resposta ridícula, mas é quando eu penhoro um bem, alguma coisa, Em lugar, troca de... Tu não penhora, só se for determinada como juízo. Tu empenha. Empenho. Ou apenha, sabia? Empenho ou apenha. Não. Não sabia. Então, meu penhor, o que é, na verdade? Um direito real de garantia mobiliária. Isso. Qual é o direito real de garantia imobiliária que vocês conhecem? O penhor é mobiliário e um bem ou uma garantia real imobiliária. Imóveis, não é? A hipoteca, não é isso? Vejam, aqui nós não temos regra qualificadora da hipoteca, porque a hipoteca é feita sobre o quê? Sobre bens imóveis, não é isso? E sendo sobre bens imóveis, nós vamos recair no caput do dispositivo. Agora, o penhor, não esqueçam, ele também pode ser móvel. E o que mais você empenha? Joias. Para que vocês recordam-se disso. Lá na Caixa Econômica Federal. Ora, se você foi à Caixa Econômica Federal lá no Chile, lá empenhou as suas joias, né? O que não é nenhum ato ilícito à medida em que você é a proprietário, né? Quando você apenhar as suas joias na Caixa Econômica, o elemento se tornou sob a custódia da Caixa Econômica. Estou dizendo Caixa Econômica ou outro banco de lá, né? Ou seja, qual é a lei aplicável? A lei que tiver a pessoa que detenha a coisa apenhada. Ou seja, para quem eu empenhei a questão. Vamos imaginar, então, no endereço da Caixa Econômica, do banco. Porque ela tem a custódia do bem, certo? Que desaparece quando for resgatado pelo pagamento de um empréstimo, etc. E tal. Então, vejam que essa pequena regrinha, né, é muito importante, porque ela vai estabelecer uma outra diversidade. Não é nem no endereço do proprietário, não é nem na situação do bem. É uma regra só para o penhor, que vai estabelecer a regra da aplicação da lei aplicável em mãos da pessoa que tem a coisa apenhada. Bom, vamos adiante. Agora, vejam no artigo 8º, nós temos essas 3 regrinhas só. Essas 3 regrinhas. E vocês estão falando ali no direito das coisas, né? No direito da posse, da propriedade, bens móveis, bens imóveis. Aqui está tudo sedimentado no artigo 8º. E o que o artigo 9º traz? O artigo 9º diz o seguinte, bom, vocês, pela leitura, já vão depreender. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se a lei do país em que se constituírem. Vejam bem, para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do país em que se constituírem. Uma pergunta, por que essa disciplina está no último semestre posicionada? Por que ela está posicionada no último semestre? Porque ela impõe ou exige que vocês já tenham noção integral do Código Civil, integral do Código de Processo Civil, ou quase, né? Ainda devem estar estudando os resquícios do Código Civil e do Código de Processo, mas é exigência. Então, assim, estou falando do direito das obrigações. Direito de dar, de fazer, não fazer, todos se recordam. E é, sintomaticamente, um dos campos que mais existe atuação de conflitos internacionais privados, em virtude dos chamados contratos internacionais. Contrato é espécie de obrigação, todos sabem, né? Então, vejam, o nosso código,
a lei de introdução, mais especificamente, ela, na verdade, está absolutamente desatualizada com a realidade moderna do mundo desenvolvido. Por quê? Porque, em matéria de obrigações, e vocês estudaram isso, impera o quê? O princípio da liberdade de contratar. Não é isso? Ou seja, do princípio da comutatividade, que as partes têm que amplamente discutir as bases de um negócio. Fato que leva à possibilidade, inclusive, de estabelecer-se chamada autonomia de vontade na escolha do direito aplicável. E quando existe essa liberdade, como nos países mais desenvolvidos, certo? Esta liberdade vai fazer que você possa negociar com o seu adverso, que a lei aplicada vai ser a brasileira, ou a chinesa, ou a americana, seja qual for. Aquela que melhor conseguir regulamentar o seu tema, que eventualmente pode ser litigioso. Então, vocês vejam, quando eu falo que as obrigações estão regidas pela lei do país em que se constituírem, eu estou engessando as obrigações. Quando é que se constitui uma obrigação? Pergunto a vocês, quando é que se constitui uma obrigação? Sobre um contrato no momento da assinatura. No momento da assinatura, perfeito. No momento em que quando eu recebo a proposta, eu dou a minha resposta. Se for positiva, eu encerro o ciclo obrigacional, estabelecendo os direitos e deveres respectivos. Mas vamos ficar com o exemplo do contrato aí que a Cristina fala. Olha, no exemplo do contrato, ele muito bem se sedimenta na ideia de que eu fui a tal local e assinei um contrato lá. Eu tenho, por exemplo, uma questão envolvendo a aplicação do direito obrigacional num contrato de representação comercial feito entre um brasileiro e uma indústria alemã. Naquele contrato, como é praxe no sistema do direito europeu, maiormente do sistema da União Europeia, os contratos estabelecem a possibilidade de escolha da lei aplicável. Aqui eu estou sempre delimitando com vocês que a lei aplicável é o que o código diz, não sou eu que escolhi. Então, veja, se aqui diz que é o local que se constituir, eu estou engessado. Eu não posso escolher. Mas, veja, esta empresa alemã, ao despedir o seu representante, depois de 15 anos de operações milionárias, inclusive, ele se tornou um homem rico, porque ele conseguiu vender muito, eles resolveram vir para o Brasil, claro que isso não constava em lugar nenhum. Olha, vamos tirar dele essas comissões e vamos nós ganhar lá. Tá? E, para isso, eles tiveram que extinguir o contrato de trabalho dele, de emprego, até poderíamos dizer, para estabelecer a regra de que ele não teria cumprido alguma obrigação contratual, que, na verdade, era uma mentira. Ou rescindir. Ora, ele, da noite para o dia, foi notificado para abandonar o negócio e não tinha mais nenhuma possibilidade de continuar operando. Imaginem a indenização que ele pagou para os seus funcionários, ele tinha como praça de exploração todo o território brasileiro. Imagina, em todos os estados do Brasil ele tinha sedes, ele tinha empregados, ele vendia muito, vendia bem, tá? E ele teve que encerrar todas as atividades, ele, na verdade, caiu num valo imenso, no momento em que ele procura o advogado, e o advogado diz para ele, olha, realmente, aqui no contrato, inclusive, consta que vocês escolheram a lei alemã para regular este contrato, e mais, que escolheram um juiz alemão, que aqui não ocorre. Então, o que eu estou dizendo, pessoal? Eu estou dizendo que esta situação ela cria um descompasso entre a legislação europeia, norte-americana também, e a legislação de um país como o nosso em desenvolvimento, né? E até, vamos dizer, dos subdesenvolvidos. E é uma situação de conflito, porque eles já fazem esses contratos estabelecendo essa regra como definitivo. Assim sendo,
eles estão dizendo que o local do estabelecimento da constituição do contrato é onde a lei será aplicada. O que estaria em rigor mais ou menos dentro daquele sistema do exemplo, né? Porque ele realmente foi na Alemanha, assinou o contrato e assim foi. Aí tem os parágrafos que vão estabelecer exatamente diretrizes. Eu vou ler 2 parágrafos que encerram esta possibilidade, que já estamos em cima do tempo, né? E o primeiro parágrafo diz o seguinte: destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades de lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Vocês vejam aqui que existe uma bifurcação, pode ser a lei nacional ou estrangeira, dependendo se o elemento é intrínseco ou extrínseco. E aí eu esclareço a vocês, este caso leva à consideração, e este foi um caso meu, por isso que eu estou trazendo a vocês, leva à consideração que este representante comercial, ao me procurar, disse: estou sem o que fazer, eu não entendo da lei alemã, eu não tenho advogado na Alemanha, eu vou ter que gastar milhões para fazer esse negócio, não tenho condições, eu não posso deslocar toda a prova que eu tenho aqui para a Alemanha, cartas rogatórias, mais cartas rogatórias, etc. e tal, depois vim executar no Brasil. E quando se analisa o disposto neste parágrafo primeiro, eu disse: mas calma aí, você não estabeleceu que a regra é a execução do contrato no Brasil? A praça do exercício da representação não seria no Brasil? Sim. Então, você aplica o parágrafo primeiro. Ou seja, eu desconsidero o princípio, até porque no Brasil não é admitido o princípio da autonomia da vontade. O que causou uma indignação absoluta para a poderosa empresa multinacional alemã, à medida em que tentou comprovar por A mais B que ele assinou o contrato. Ele disse: não há nenhum problema em assinar o contrato. O problema é executar o contrato dentro desta modalidade, impondo-lhe algo que é ilícito perante a lei brasileira. E aqui o processo correu, ele foi vitorioso, ganhou a ação e, evidentemente, se estabeleceu uma forma totalmente diversa daquela que ele achava que haveria a solução da lide, que ele estava até, na verdade, quase desistindo. De qualquer forma, vocês veem que existe na obrigação a ser executada 2 peculiaridades, uma extrínseca e outra intrínseca. Intrínseca é o próprio contrato, o conteúdo do contrato, suas obrigações e os seus direitos. E extrínsecas é a forma do contrato. Ou seja, o contrato tem que ter tais, tais, tais e tais. Mas isso não significa mérito. Isso significa forma. Então, quanto à forma, se houvesse erro de forma, seria a lei estrangeira. Mas, intrinsecamente, prevalece a regra da execução no Brasil. Vejam como nós maculamos o princípio da lei estrangeira aplicando a lei nacional. É claro que se ele tivesse extrema boa-fé, ele teria dito para o contratante alemão: não, mas no Brasil não se aceita a autonomia da vontade. Mas aí ele também não assinaria o contrato, né? Vejam bem. Então, vejam, esse tipo de coerção que poderia ser exercida, que eles tentaram até o final, caiu por terra. Até porque aqui nós estamos amparados com o judiciário, que vai obrigar eles a cumprir. E o parágrafo 2º viabiliza uma outra questão, determinando que a obrigação resultante de contrato, veja que aqui se fala contrato, antes falava-se em obrigação, reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. 2 questões básicas. Esse dispositivo trata de contratos entre ausentes. Qual é um exemplo de contrato entre ausentes? No primeiro caso que nós pontificamos, foi um contrato entre presentes, não é esse? Contrato entre ausentes, pessoal. Não é na internet? Na internet. Você não está presente ao ato de formação do contrato.
Então, o que está se dizendo é que vai prevalecer o lugar da residência do proponente. Quem é que propõe? Invariavelmente, quem propõe é a empresa que realmente representa o fornecimento de produtos, não é isso? Ou de serviços. Invariavelmente, são as empresas melhor constituídas. Só que aqui, quando eu falo em residência do proponente, nós temos um erro gravíssimo no código, na lei, desculpe. Ou seja, residência não seria o caso, seria o domicílio, porque residência só se aplica à pessoa física, não à pessoa jurídica. A pessoa jurídica está domiciliada, não reside. Né? Evidentemente que a pessoa física, além de residente, também é domiciliada de uma maneira ideal. Mas aqui nós estabelecemos uma regra determinada para as pessoas, de um contrato entre ausentes, de uma maneira absolutamente inversa e que tem causado muita dor de cabeça aos doutrinadores do direito internacional. De qualquer sorte, vou pedir a vocês duas que estão aqui presentes, são menos, e aqueles que me ouvirem tiverem interesse, eu gostaria que vocês fizessem uma pequena referência analítica deste parágrafo 2º na legislação. Pode entrar na internet, verificar o que dizem a respeito desse parágrafo 2º. Porque, dependendo da circunstância, tratando-se de um contrato entre ausentes, eles vão preponderar daqueles tipos. E esse seria o artigo, talvez, mais importante da relação jurídica. Por isso que eu vou pedir a vocês um tema para casa, não precisam apresentar, não é coisa nenhuma, só para que a gente possa debater um pouquinho esse assunto, certo? Então, é isso, pessoal. Temos o artigo 10º e o 11º ainda, que eu vou, exatamente para não sufocá-las, eu vou determinar que a gente analise na próxima aula, junto com alguns exercícios que nós já vamos iniciar a elaboração, para aclarar as nossas dúvidas. Ok, Cristina? Professor, é o seguinte, teve alguns colegas que eles estão trabalhando, né? Eu sei. Nesse horário. Aí eles somente podem ver as suas aulas à noite. E aí eles me pediram aqui no WhatsApp, como eu assisto sempre à tarde com o senhor, eles pediram assim as datas da prova, que eles estão preocupados quando seriam as provas. Deixa eu ver, tem um outro colega, que esse foi o Gabriel, né, que pediu, ele até pediu, mandou um e-mail, mas acho que a prova é essa. É que ali na parte onde vem as datas, está como aonde a gente tem que se manifestar sobre a matéria. Está complicadinho ali. Está confundindo as datas. Isso já veio pré-elaborado lá da coordenação. Isso, está todo mundo com esse tipo de problema. Mas assim, eu já vou te antecipar, Cristina, e ela também, vou antecipar. Na semana que... Hoje é 14, né? Hoje é 14. 18, 19, 20. Dia 21 é a próxima semana. Segundo me recordo, dia 21 estaria entregando as provas, tá? Tá. Vocês têm 3... Então, todo mundo vai entregar dia 21, professor. Não, dia 21... todo mundo está entregando... Não, sabe por quê, dia 21? Porque todo mundo foi marcar nas mesmas datas, não entendi. Porque... Pois é, eu faço 12 cadeiras, eu vou ter... só imagino. 3 dias para fazer todas as... Como isso é pré-definido pela coordenação, eu vou... Por que eu vou usar dia 21? Porque é o que está determinado. Tá. Dia 21 é a prova. Eu tenho que entregar as provas, mas não se preocupem, a prova é com escolha simples, tá? Eu não quero fazer nenhum elemento complicador, mas eu gostaria que aí vocês entregassem esta prova, dia 21 é terça, né? Quarta, quinta, até sexta-feira, se possível, né? Então, evidentemente, eu não tenho como... Eu vou questionar de qualquer maneira, mas eu vou fazer constar isso no Moodle essa semana. Tá certo. Então, eles observem o Moodle, né? Tá, e tem mais uma coisa. A P2 é que dia daí?
Essa é a P1, né? Dia 21. É a primeira prova do G1. E a outra coisa que eles pediram é que disseram o seguinte, que das 6 aulas, mas aí eu não vi hoje, viu, professora? Eu estou falando e, de repente, você já até fez. Por favor, pede para ele postar as aulas que faltam. São 2 das 6 aulas e corrigir os links do YouTube que ele colocou no Moodle, pois estão privados. É que aquele grupo do WhatsApp é as turmas da noite junto. Posso pedir um favor, tu pede um favor para eles me enumerarem qual é as datas para mim poder resolver. Tá, peço sim. Para mim está tudo correto, mas de repente eu errei mesmo. Pode ser. E a turma, né? Que eu não sei se eles são dessa turma, porque ali o grupo é à noite. Bota na turma e... São dessa turma, eles me mandem logo isso aí, tá? É que ele trabalha e aí ele tem aula da noite e depois ele... ele não está conseguindo entrar no assunto. Isso. E, e a data da P2, que dia seria? A T2 é em novembro. Quase no final de novembro. Vai ser naqueles mesmos termos. A mesma data daqui que vocês vão receber. Os mesmos termos. Eu acho que eles botaram todas juntas. Que eu já digo. Tem como olhar, é porque eu olhei e achei confuso. Eu não aí seria... a T1 e a T2 especificamente, mas eu antes disso já vou fazer uma observação. Aí tem uns que dizem assim, que é de 18 a 23 de outubro, e o outro é de 17 de novembro a 10 de dezembro. Por isso que então, é mais ou menos essas datas aí. Meados de outubro. É novembro? Eu não entendi por que botaram 3 datas. Não entendi. 3 intervalos de data. É porque aí tem a prova especial. A prova especial é a última, então. Então, para novembro. As datas são as mesmas, já antecipo. Mas eu já vou juntar até a próxima aula o material. A gente vai ter aula normal, tá? Sim, vocês já podem entregar até na outra Professor, é o seguinte, eu queria lhe explicar sobre a aula presencial. Eu estou fazendo um tratamento, eu tive câncer, então eu não estou indo a nenhuma aula presencial. Mas não tem obrigatoriedade. Porque eu faço esse tratamento, agora eu comecei a fazer uma quimio via oral, né? Então, como diminui um pouco, eu estou um pouco receosa de ir nas aulas. Não, sem nenhum problema. Tá certo, então. Só para você saber que não é falta de vontade. consegue levar a bom termo, não te preocupe. Tá, legal. Obrigada, professor. Bom. Seria isso. E aí agora eu vou responder para os colegas ali que eles estão preocupados. Manda ele mandar e-mail para mim também, né? Tá, eu digo. Tem e-mail institucional ali, ricardo.araújo@pucrs.br. Tá certo. Obrigada, professor. Gabriela, alguma coisa? Tudo ok? Não, era só isso mesmo. Já não tem as datas. Muito obrigado. Até adiante. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau.